a gente dar sequência a esse nosso debate de agora, que já tenho o prazer de convidar a deputada estadual Estela Bezerra, que é jornalista também, para compor a mesa, para que a gente possa dar início. Convidar também a jornalista, vice-presidente da Associação Paraibana de Imprensa e diretora de jornalismo do Sistema Correio da Paraíba, Sony Lacerda. Convidar também o jornalista Felipe Caldas, que é jornalista, escritor, mestre em antropologia e está atuando como editor-geral do jornal A União. Para concluir a formação da nossa mesa, convido a jornalista, professora, mestre em comunicação e culturas midiáticas e doutoranda em estudos de mídia, Cândida Nobre. Cândida Nobre. Bem, a primeira parte do seminário foi voltada mais para a questão do direito, dos crimes cibernéticos, e essa segunda mais voltada para a prática, né, em si do jornalismo, do batente, do dia a dia, do que é fato e do que é fake, envolvendo a notícia em debate na cultura digital. E chama atenção para a importância desse momento, que já foi frisado aqui, porque a gente institucionaliza, né, um tema que vem ganhando projeção nacional e vem impactando diretamente na vida das pessoas, da sociedade. E ninguém está imune a ser vítima de uma fake news, né? Então, por isso, a importância do debate. O que eu tenho dito, quando tem me abordado sobre o tema, é justamente isso. Acho que quanto mais se debate, se conversa, se discute, se mostra as formas de se identificar uma fake news, uma notícia falsa, é que a gente vai criando essa cultura de se checar as fontes, checar o veículo, checar mais de uma fonte, né, contrapor a informação com outras fontes, para que a gente possa criar esse hábito de, antes de compartilhar automaticamente uma informação, uma notícia, que muitas vezes até nos agrada, né? Às vezes não é nem maldade, às vezes é porque aquela informação nos agrada por algum motivo, pessoal, político, social, enfim, a gente acaba passando à frente sem antes checar a fonte, termina contribuindo para que uma fake news termine se espalhando. E, repito, ninguém está imune a isso, está todo mundo vivendo nessa cultura digital desenfreada, né, de compartilhamento, de falta de respeito com a imagem alheia. Então, de repente, algum de nós pode ser vítima de uma informação mal repassada, maldosa ou não. Então, por isso é importante a gente estar fazendo esse debate. Eu queria passar a palavra, primeiramente, para a professora Cândida Nobre, mais uma vez, para que ela possa explorar esse tema e trazer para a gente como a notícia tem se espalhado facilmente nesse debate digital, né, nas redes sociais, e como isso impacta a vida das pessoas. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa. Acho que é um tema bastante importante que a gente, enfim, se reúne hoje para discutir. E eu queria começar assim, provocando a respeito de dois pontos que eu penso que são fundamentais. O primeiro deles é a gente entender que o conceito de fake news, né, a expressão fake news, ela tem sido utilizada de uma forma talvez extremamente irresponsável e deliberada, e ela não dá conta do fenômeno que a gente tem hoje, que está muito mais associado a um ecossistema de desinformação do que necessariamente a uma propagação de uma informação que não é verdadeira. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a estrutura da rede, né, do ambiente digital, ela permite uma nova forma da gente propagar informações que não são necessariamente verdadeiras ou confundir a opinião pública e a opinião do público de um modo mais estruturado, sistemático. Então, esse é o primeiro ponto. Então, eu gostaria de ressaltar que, por exemplo, quando
a internet ela tem uma característica muito específica, que é a questão da persistência, né? Então, foi mencionado aqui na mesa anterior que se uma informação ela está na rede, ela é facilmente recuperável. Então, por exemplo, nesse momento, se está acontecendo um debate, vamos supor, foi o caso que aconteceu, eu gostaria de dar como exemplo, né, para ser mais pedagógica possível. O presidente da República está escolhendo os seus ministros e aí volta uma notícia de um espaço que é um espaço de credibilidade, falando sobre um nome polêmico que estava sendo cotado para ser ministro de alguma pasta. Perceba, a informação ela é verdadeira. Ela circulou, ela era uma informação de 2016, mas o fato dela voltar este ano, ela promove uma desinformação, né? E isso faz parte do ecossistema. Esse ecossistema ele é estruturado, eu penso, a partir de pelo menos 5 pilares. O primeiro pilar é o pilar da produção de conteúdo, né? Grupos que produzem essas notícias, esses conteúdos, essas informações de forma sistemática, estruturada, né? Depois que ocorre essa produção, ocorrem muito fortemente os canais de distribuição, e aí a gente pode pensar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em todas as redes de contato, né? E aí, a partir da distribuição, a gente tem uma ampliação do alcance, porque a rede permite isso, e um impacto muito grande na vida das pessoas, porque as pessoas estão muito habituadas, né? Houve uma liberação da produção de conteúdo que faz com que, erroneamente, a gente pense que todo mundo é jornalista, e não é, né? Mas a gente teve uma democratização da produção, mas a gente não teve uma democratização do acesso à apuração de uma notícia, né? O que é que faz com que uma notícia, de fato, vire notícia? Então, essa notícia tem um impacto completamente equivocado, e isso é feito, aí vem o meu quinto ponto, de uma forma bastante intencional e deliberada, né? Há estruturas de poder e de controle que estão produzindo essa desinformação de modo pensado, né? E é isso que eu acho que a gente pode começar a pensar hoje. Então, a gente coloca aqui, né, na mesa alguns pontos que são fundamentais, como a definição própria, né, do que é notícia, de como o próprio jornalismo tem se pautado pela velocidade da rede, né, das informações, como o próprio jornalismo tem pautado determinadas demandas, que são assuntos extremamente relevantes, mas que muitas vezes têm sido pautados de forma não tão responsável, até pela dificuldade mesmo. O tempo hoje da produção jornalística ele está cada vez mais curto e cruel para os profissionais. Eu acho que são pontos, pelo menos iniciais, que eu gostaria de destacar. Professora, a senhora falou aí que a produção, essa produção, distribuição, ampliação, não é feita de forma intencional e deliberada. Então, não é uma coisa do acaso, tem os seus objetivos, na maioria das vezes, é isso? Isso, de forma geral, se a gente pensa nos centros de produção, eu não estou dizendo que todas as pessoas que compartilham essas informações, elas o fazem com a intenção, porque a gente sabe que, como foi mencionado aqui, quando você recebe no grupo da família, né, uma informação e você compartilha aquilo de forma até às vezes ingênua, inocente, no sentido de querer proteger seus parentes, seus familiares de um possível assalto, você não está fazendo isso de forma intencional, no sentido de, eu quero desinformar as pessoas, né? Bem pelo contrário, você está agindo de boa fé. Mas aquela pessoa, né, a origem, talvez, dessa mensagem, ela, de modo geral, o que os pesquisadores têm visto e avaliado em exemplos muito concretos da nossa contemporaneidade, é que, sim, há estruturas que são claramente montadas para a desinformação. O mais recente que a gente pode perceber foi o ataque direto às instituições de ensino públicos no Brasil, que, ao que tudo indica, né, parece que houve um momento em que esse ataque começa, né? Então, demonstrando aí que há uma articulação dessa produção. Eu queria introduzir aqui na conversa o Felipe Caldas, que é jornalista, é pesquisador também e é editor-geral do jornal A União. Né, Felipe? E no jornal vocês acabam tendo um pouco mais de tempo para apurar a notícia, né, do que quem trabalha com o meio digital. Mas tem a outra ponta de que depois que foi publicado não tem como deletar. Então, como é que você trabalha esse cuidado com a checagem das informações? Como é que você tem trabalhado esse tema?
Bom dia. Primeiramente, agradecer o convite. É sempre importante debater temas relevantes para a nossa sociedade, para o nosso dia a dia. É um prazer especial estar ao lado de colegas, todos que a gente conhece há muito tempo nas redações da vida. E, para começar, eu queria começar com a obviedade, mas que é importante a gente ser dito, que a notícia falsa ela não surge hoje, não é um caso recente, ela é antiga, e eu refletindo, por mais que ela tenha sido fortalecida, disseminada mais fortemente com as redes sociais, ela é um fato antigo, e eu refletindo para vir aqui, para conversar com vocês, eu fui tentar buscar na memória a primeira fake news, a primeira notícia falsa que eu tive como ser humano, como cidadão, e me chegou à memória a história de que foi a Globo quem colocou o Collor e quem tirou o Collor do poder no final da década de 80 e no início da década de 90, no início da década de 90, em 1992. Essa é a primeira fake news que eu conheci como cidadão, porque não há nenhuma evidência histórica que comprove isso. Se a gente for resgatar os acontecimentos, quem apresenta Collor à sociedade é a revista Veja, naquela famosa capa do Caçador de Marajás, e quem tira Collor, numa série de denúncias, são também essas revistas que começam com aquela bombástica entrevista de Pedro Collor de Mello, e a Globo tem uma série de livros que apontam isso. Eu cito um que eu gostei muito, Notícias do Planalto, que resgata esse período da era Collor. A Globo foi a última emissora de todas que retirou seu apoio ao presidente. Ela deixa de apoiar o presidente e passa a apoiar o impeachment, quando o impeachment já era um ato irreversível. Então, eu não estou dizendo isso para defender a Globo, para protegê-la e tal, é só para dizer que as coisas não são assim, a Globo, aquela figura hegemônica que sai mexendo peças de tabuleiro e resolve tudo. E é curioso ver como até hoje isto é repetido como uma verdade consagrada. Eu tenho muito medo das verdades consagradas, e essa é uma verdade consagrada ao ponto de eu ser xingado quando eu estou numa roda de colegas e tento convencê-los que não foi bem assim. Então, essa curiosidade surge de muito tempo. E é óbvio que isso cresceu com as redes sociais, e hoje em dia eu venho observando esse fenômeno a partir de três perspectivas. Por mais eu tenho uma ideia, eu tenho uma teoria que eu levanto na minha pesquisa de mestrado, que nada é indivisível, tudo é plural. Inclusive eu sou plural, então eu tento discutir essa questão por três perspectivas. Uma como jornalista, uma como cidadão, como agente político, que todos nós somos, e uma como cientista social, como pesquisador na área de antropologia. Como jornalista, é curioso ver que, até alguns anos atrás, ninguém tinha conhecimento do que era a questão a gente não tinha noção desse problema. É curioso que poucos anos atrás, por mais que as notícias falsas sejam antigas, o problema não era perceptível por nós. Eu lembro de alguns anos atrás, a gente, numa redação, ninguém perdia tempo para negar um boato que não foi o próprio veículo quem deu. Várias vezes eu falei isso, mas como é que a gente vai dar essa matéria, desmentindo certa coisa, se a gente não deu a matéria que dizia que aquilo era verdade? Então a gente simplesmente não perdia tempo com esse tipo de coisa. A nossa própria apuração permitia mostrar aos leitores que aquela linha era verdadeira, e quem quiser, o concorrente que errou, tal, que se cuide de se corrigir e tal. E me assusta muito perceber como isso mudou no dia a dia, no cotidiano das redações. A gente começou com algumas agências de checagem, eu cito a Lupa, que é uma que eu gosto muito, mas tem outros até com linguagem menos formal, né? O boatos.org, o iFarsas. Mas isso foi ganhando uma dimensão que hoje todos os grandes veículos de comunicação têm a sua agência de checagem. Isso é muito perigoso de perceber quantos jornalistas não são deslocados de apurações relevantes, de pautas importantes, de questões que teriam relevância para a sociedade, que a gente poderia estar debatendo uma série de outras coisas importantes, uma série de outras denúncias, uma série de outros casos de corrupção, enfim, as possibilidades são muitas,
e essas pessoas estão sendo deslocadas para checar a informação falsa. E aí eu me acosto totalmente com o que Cândida falou, que isso não é uma ação individualizada, isso não é algo que simplesmente aconteceu, isso é uma operação orquestrada, porque é interesse de alguns grupos que esses jornalistas não estejam pesquisando outras coisas. Então, eles estão cada vez mais preocupados. É muito surreal. A gente vê um site, o G1, a Folha de São Paulo, o Estadão, pegando só alguns maiores, a quantidade de notícias que estão em destaque, tendo que desmentir coisas que eles nunca publicaram. Isso é terrível. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa, eu como jornalista, nós como jornalistas, o público é majoritariamente jornalista, a gente não pode fugir da responsabilidade que o profissional de imprensa tem. E aí jornalistas, radialistas, produtores de informação, nem todos hoje são jornalistas, nem todos têm uma formação adequada, mas é muito perigoso o discurso declaratório, o jornalismo declaratório que a gente está colocando nos nossos jornais, nos nossos portais, nos nossos rádios, porque o jornalista, muitas vezes, sob o manto do boato, sob o manto do ouvir dizer, sob o manto de que, não, foi tal pessoa quem disse, não eu, ela dissemina mentiras, ela dissemina informações que não tem nenhuma base na veracidade, e pior, ela dá um respaldo a essas mentiras, porque quando ela está divulgando certas notícias, ela está dando certo respaldo. Então é muito perigoso, como a gente vê muito hoje em dia, e aí, desculpe a honestidade, é muito perigoso como a gente vê muito hoje na imprensa paraibana, certos profissionais, certos grupos reproduzindo declarações sem nenhuma preocupação de checagem. Não se pode permitir que você... Fulano de tal disse. Quando eu digo fulano de tal disse, não sou eu estou livre de qualquer responsabilidade, eu estou apenas repetindo o que fulano de tal disse, só que muitas vezes fulano de tal tem uma série de interesses outros naquela disseminação daquela informação, e é papel do jornalista de saber se aquilo é ou não é uma informação verídica que tenha bases legais de ser tornadas públicas. Então, a gente tem que também, chegando no centro da sua questão, a gente tem que entender também que o jornalista tem essa responsabilidade. Eu, como cidadão, agora falando, eu tenho aquele trabalho mesmo cotidiano de observar, toda vez que eu recebo uma notícia falsa, toda vez que eu recebo uma notícia, antes de qualquer disseminação, eu vou ver se é verdadeira. Eu só passo adiante quando ela é verdadeira. Se não for, eu devolvo para a pessoa que me passou e digo, está errado, e por isso, comprovando, acho que não serei eu que vou resolver o problema sozinho, mas é um trabalho que eu acho que é importante ser feito por todos. E como pesquisador, a terceira visão, né, a terceira perspectiva minha como pesquisador, como cientista social, minha pesquisa não é sobre fake news. Eu pesquisei na antropologia o cotidiano, composição, as práticas, os comportamentos de torcidas de futebol, mas quando eu termino meu mestrado, que eu defendo meu mestrado, que eu olho para trás, eu percebo que eu passei 2 anos da minha vida criando uma dissertação para derrubar verdades consagradas, realidades fabricadas no imaginário popular. Então, eu até posso citar alguns aqui rapidamente. Torcida organizada só tem marginal, pessoense não torce para os times da cidade, estádio é um ambiente perigoso, mais perigoso do que qualquer outro local, que não pode levar a esposa, não pode levar os filhos, que a arquibancada é 100% democrática, que os diferentes se igualam, que não há preconceitos. E eu passei 2 anos da minha vida escrevendo uma dissertação para mostrar que todas essas verdades consagradas, elas não têm nenhuma base científica, nenhuma base legal, nenhuma base verídica, nada que minimamente mostre que aquilo é verdade. E, apesar disso, ela é disseminada como verdade, como certeza por jornalistas, por torcedores, pela sociedade, pelas forças policiais, muitas vezes pelo Ministério Público, em algumas medidas que eles tomam com base nessas verdades. Então, só finalizando, eu acho que
não dá para a gente discutir as fake news, as notícias falsas, sem discutir um pouco dentro das perspectivas das falácias, que é algo que a filosofia já pesquisa há muito tempo, em diferentes perspectivas, em diferentes níveis de aprofundamento. Eu gosto muito, não que eu goste dela, mas que eu acho que ela é muito importante de ser dita, que é uma falácia do envenenamento do poço, que eu acho que essa falácia ela é a que mais prejudica toda essa questão. O que é uma falácia, rapidamente? É você usar argumentos persuasivos, mas que não tenham fundamentos válidos, lógicos, para você convencer as pessoas. Então, a falácia do envenenamento do poço é aquele que você ataca o interlocutor e não ataca o argumento. Então, eu chego aqui na mesa e digo, não escutem o que Cândida, Nobre nem Simone vão falar, porque elas são as mentirosas. Então, eu já interrompo qualquer possibilidade de debate, porque elas não são dignas de ser levadas a sério como pessoas que falam a verdade. E isso é algo que está sendo muito disseminado nos meios de comunicação tradicionais. Por isso que eu acho também que essas agências de checar notícias das próprias empresas não têm tanta validade, porque já começa da desqualificação do veículo. As principais fake news hoje que os grandes grupos políticos do Brasil estão disseminando, e aí não estou cometendo nenhum equívoco ao dizer que o grupo do governo, da Presidência da República hoje é comprovado isso, tem um grupo que está disseminando certas notícias falsas, ela parte do princípio que você desqualifica a imprensa tradicional. Então, como é muito complicado você dizer, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade, se já existe uma tradição de que aqueles veículos são mentirosos, aqueles veículos estão a serviço de coisas obscuras. E aí você tem uma série de outras falácias, a falácia da emoção, o apelo à autoridade. Quem é Olavo de Carvalho, a não ser um apelo à autoridade para você passar uma informação a partir de alguém que supostamente tem um poder para falar aquela informação, porque aquela pessoa é uma autoridade. Eu não vou me alongar muito, tem várias outras dessas falácias que estão muito bem articuladas nessa produção em massa de notícias falsas, mas tudo isso aqui é para chegar numa conclusão muito clara. Nós temos 3 grupos que consomem, isso ao meu ver, obviamente, 3 grupos principais que lidam com as notícias falsas. Um é o difusor primário da notícia falsa, e esse é o maior perigo, talvez é o que Cândida falou na fala dela, sobre esse ecossistema da desinformação, essas pessoas muito bem articuladas que estão produzindo notícias falsas. Você tem aquelas pessoas que acreditam na notícia falsa e disseminam também, e você tem aquele que se seduz pela notícia falsa. Eu acho que o Eric foi quem falou na fala. Tem aquelas pessoas que se seduzem pela notícia falsa. Eu conheço amigos no Facebook que são pesquisadores, que são combatentes, valentes dessa questão, e de vez em quando a gente vê eles publicando alguma coisa. A ânsia daquilo ser verdade é tão grande que a pessoa acaba se seduzindo e publicando. Eu acho que esses 2 últimos, a gente, jornalistas, temos ainda condições de combater no sentido de esclarecer melhor, de mostrar, de entender. Só que esses 2 é uma minoria da parcela. O grande mal é esses difusores, que eles sabem que é mentira, eles sabem que é falso, eles não estão nem aí para esclarecimentos, eles querem mesmo confundir, colocar a coisa complicar mesmo, quanto pior, melhor, quanto mais difícil de entender, melhor para eles passarem as informações que eles querem confundir. E aí, a má notícia é que eu não vejo uma solução a curto prazo para o problema. É uma coisa a longo prazo, a gente tem que debater, tem que discutir muitas coisas, tem que traçar planos a longo prazo para que tente corrigir esse problema, mas é isto. Não é simples, não é a curto prazo, passa por uma série de questões que a gente vai ter que discutir, mas o início é discutir isso abertamente, porque quanto mais longo prazo, quanto mais tempo for preciso para solucionar o problema, mais rápido é necessário que a gente comece a discuti-lo. Verdade.
Queria introduzir, colocar aqui na nossa conversa a deputada estadual Estela Bezerra, desde já agradecendo a sua disponibilidade, deputada, falar da sua e destacar a importância dessa sua participação enquanto jornalista e enquanto parlamentar, né? Ela que é jornalista e está deputada estadual, como ela gosta de frisar. Como é essa convivência, deputada, e que é a notícia, né? A gente está falando com quem produz a notícia e aí a gente vai ouvir agora quem é notícia também. Como é essa convivência nesses tempos atuais? Como isso tem impactado o seu mandato? Gente, primeiro, boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês. Me senti muito, assim, honrada de ter sido provocada para participar dessa mesa e estar ladeada de companheiros de escolhas de mesma profissão, né? Agradecer também a Marcos e ao mesmo tempo, é ruim fazer elogio à própria instituição, mas é dessas raras vezes que a gente pode fazer um elogio sincero à instituição. Quer dizer que foi bastante propositivo trazer esse tema para essa casa e fazê-lo de maneira tão consequente, trazendo quem de fato pode contribuir. E, na verdade, todos nós podíamos estar aqui num círculo, né? num modelo de troca de informação mais próximo da pedagogia Paulo Freire do que dessa pedagogia vertical aqui que a gente está praticando, poucos na mesa e muitos na plateia. Como somos um grupo ainda reduzido, poderíamos estar nesse círculo, mas, bom, é o que temos, né, nesse momento, e vamos aproveitá-lo. Eu, ao mesmo tempo que sou jornalista, faz muito tempo que eu não pratico o jornalismo em si, apesar de que eu sou uma pessoa que penso constantemente como uma estrategista de comunicação. A minha mente é uma mente de estratégia de comunicação. E eu penso a comunicação num conceito frankfurtiano, a comunicação como uma ação comum, como uma construção do sentido do entendimento, né? Então, eu tenho uma visão muito, talvez, muito dura do que é esse processo que a gente está vivendo hoje. Eu gosto até de ouvir essas reflexões. Eu venho agora de um debate lá no Tribunal de Justiça sobre a criação, uma provocação da CNJ, junto com o Tribunal Superior de Justiça do Brasil, que querem criar uma estratégia para tratar do sistema prisional no Brasil e falar e criar uma ação mais eficiente sobre ressocialização. E toda vez que a gente se debruça sobre essa realidade, a gente vai ressocializar um contingente de pessoas que chegam a ser presas e excluídas porque sequer foram socializadas. Se você vê o perfil de quem é a população do presídio, você fala disso. Então, tem um item nesse sistema de informação que me parece que passa por isso. Primeiro, que a gente tem que conceituar o que é notícia e o que é informação. E saber que distinguir e fazer escolhas tem a ver com acesso à democracia e à formação. Nem tudo que a gente apreende no mundo é através da notícia. A notícia é um campo. E esta apreensão se dá dentro de um ambiente social, ético e de acesso à educação que tem as suas limitações. Eu acho que esse seria só um ponto que eu traria para contribuir com o que já foi posto, que eu não discordo. Eu até achei muito bom ouvir, eu que sou uma defensora da democracia, da comunicação como democracia, eu sempre achei muito salutar que os meios de produção fossem mais difusos. Nós vivíamos sobre a égide dos monopólios e dos oligopólios da produção da notícia, da informação. Então, de certa forma, quebrar com isso foi muito bom, e existem muitas fontes saudáveis de informação consequentes que fazem o contraponto da Globo, que é um monopólio, que fazem um contraponto dos grandes meios de comunicação. Isso foi um grande ganho da sociedade através das novas tecnologias de comunicação. Agora, isso não impede que todas as outras ervas daninhas que estão no jardim da democracia cresçam e se nutram com essa mesma democracia. E aí eu acho que esse primeiro eu mesma tenho sido muito vítima disso, porque se tem um item, né,
do ambiente, desse ambiente que eu falo de valores e de ética e de formação, é o preconceito. Assim, invariavelmente, a falsa notícia, ela reforça o preconceito, ela é pela generalidade, ela, basicamente, recentemente aprovamos uma lei aqui, que é a lei simples, a lei do dia de celebração de Dia Estadual da Cannabis medicinal. Poucas pessoas podem até saber disso, mas quem sabe defende, e quem conhece passa a ter curiosidade e querer acesso a isso. É você ter acesso a uma medicação fitoterápica de produção barata, que tem mais eficácia nas principais doenças que são crônicas e progressivas, que causam extremo sofrimento. Você vai de Alzheimer a paralisia cerebral, onde crianças e pessoas têm convulsões, que cada vez que tem convulsões, ou uma série de convulsões, ficam ainda mais danificadas, e você vê um resultado absolutamente surpreendente. Todo mundo que conhece diz que eu tenho uma mãe que tem isso, eu tenho um sobrinho, eu estou com dor na articulação. Será que é uma coisa da humanidade? Umas rádios dessas bem que gostam de polêmica, estava dizendo que eu defendi, um deputado na casa dizendo que eu estava fazendo apologia à maconha, e as rádios no interior difundindo isso e difundindo que eu estava criando o dia da maconha na Paraíba. Quer dizer, tinha uma fonte ali. A fonte era que eu estava defendendo, que eu criei o Dia Estadual da Cannabis Medicinal. Criei provocado a partir de um movimento da sociedade, não criei da minha cabeça, né? E como tudo que eu acho que deve ser feito aqui nessa casa. Tem muitas leis que são criadas a partir da cabeça do legislador, são leis contra a população, que elas não conhecem, e algumas leis que não têm efeito nenhum na vida das pessoas. Essa provavelmente tem, porque causou esse incômodo. Mas o que o rapaz fez lá no sertão foi um verdadeiro desserviço em cima de uma noção daqueles princípios que estão colocados aqui. O desserviço em cima de generalização e em cima do preconceito. Além da desqualificação da fonte, vi muito por via do preconceito também. Então, assim, na política e nos processos de disputa de poder, não dá para a gente deixar de perceber que a notícia e a imprensa e o acesso à informação é símbolo de poder. Produzir informação é símbolo de poder. Manipular com ela é possibilidade de acesso a poder, né? Então, nós não estamos falando de uma coisa pequena, nós estamos falando de uma disputa imensa. E essa disputa, em alguns fenômenos, já foi analisada e pode ser analisada, mas a gente precisa, inclusive, se debruçar sobre o processo eleitoral do Brasil agora em 2018, onde nós tivemos um presidente que não se expôs a nenhum debate, onde sua maior ferramenta de divulgação foram os meios de informação da tecnologia, onde as fontes de produção da informação foram também criadas por um agrupamento de pessoas desse primeiro núcleo conceituado aí, que é o produtor primário, né? O produtor primário dessa informação, e que resultou no que nós vivemos hoje no Brasil. Antes disso, teve a eleição de Donald Trump, que já tem esses mesmos modus operandi, e tem a disputa da retirada do Reino Unido da União Europeia, que eu até sugiro que vocês assistam o filme Brexit. Sou obrigada a falar inglês fluentemente. Eu vejo aqueles, eu sempre achei isso. Eu vejo os âncoras dos jornais falarem os nomes dos presidentes da América Latina, tudo distorcido, e a gente procura falar tudo bem direitinho, mas tudo bem, tem que falar direitinho mesmo. Então, tem um filme, eu acho que está até disponível gratuitamente naquela grade do Now, para quem tem assinatura,
né? E que é bem educativo. Dá bem para a gente compreender como é que esse produtor primário da informação se posiciona e qual é a meta que ele tem. Então, acho que tem uma discussão que precisa estar contextualizando o nosso debate sobre, e eu termino com isso, notícias falsas. O ambiente educacional, social e de acesso à informação, que é uma variável que dá para a gente levar em consideração. Porém, se você vê os Estados Unidos e o Reino Unido, a gente vai ter que fazer essa mesma leitura sobre outros prismas. E a outra é que nós estamos disputando poder com isso. E no meu entendimento, tem essa regrinha que está aqui, né? Assim, como é que a gente trata, eu como consumidora de notícia, como é que eu me protejo disso? Que é uma parte que a gente tem que chegar. Mas eu como legisladora, eu como sociedade, como é que eu reprimo e como é que eu reprovo o produtor primário dessa informação e as consequências disso quando você não tem nenhuma regra sobre meios alternativos de informação, a não ser sobre alguns conteúdos específicos. A gente ainda não tem caracterização desse tipo de fake news e a grande repercussão que ele causa, e a experiência do Brasil na eleição de 2018 será realmente, se a gente tiver esforço para ter pesquisa e reflexão, será para nós muito elucidador. Agradecer a deputada Estela. E já passar a palavra para a jornalista Sony Lacerda, vice-presidente da Associação Paraibana de Imprensa e diretora de jornalismo do Sistema Correio da Paraíba, que pode trazer a sua experiência de como é dirigir um sistema tão grande, né, de comunicação nesses tempos, qual a preocupação que se tem e outra temática que fica à vontade para trazer, Sony. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcos, pelo convite. Agradecer à Assembleia em nome da deputada Estela, e a meus companheiros, Cândida e Filipão, quem eu chamo carinhosamente. Não sei por quê, né? Na verdade, eu chamava de Filipinho, né? Mas estava ficando complicado. Eu digo o seguinte, que todo mês eu vou passar uma cotinha para comprarem a tinta para pintar meus cabelos brancos, né? Porque não é fácil, certo? Então, assim, diariamente você acorda e vai dormir com pessoas, são 4 veículos lá, o sistema, né? Jornal, portal, TV e rádio. E aí é complicado. Você passa para o rádio, né? Rádio é imediato. Então, o cara recebe a informação e ele quer dar. Se você não corre para o estúdio, ele vai dar, certo? Então, às vezes, o que é que eu faço? Eu já acordo, já vi e já automaticamente eu aviso, não dê antes de eu checar, ou antes da produção checar. Óbvio que vai escapar, certo? Então, ocorre mais com rádio. O jornal, a gente tem um tempo maior, né? Mas o tempo que você perde checando fake news, gente, pelo amor de Deus, não há condições, porque eu estou deixando de dar boas informações por conta de checagem de fake news. E é como foi falado aqui na mesa, às vezes a informação é verdadeira, mas são tantas desinformações que você diz assim, não, eu não tenho como dar, porque eu não vou arriscar. E jornal é o seguinte, talvez impresso não desimprime. Né? Então está lá e é por resto da vida, e as pessoas fazem print nas campanhas eleitorais o jornal bate todos os recordes de aparições, né? Portal, hoje a gente tem uma conscientização maior, né? De que eu não quero dar o furo para mim não interessa, eu quero dar boa informação completa, né? E de qualidade, né? E também já foi falado aqui a questão das fontes, é super importante. Você pesquisar, você saber ler, saber onde você encontrar a informação. Porque o Google está aí, ele vai te dar todas as informações de todas as formas. Mas você encontra a informação correta. Hoje você tem como ver, chega um vídeo para você, os caminhoneiros estão se agrupando na BR-230. Aí você olha o vídeo, olha, quando eu vejo, está lá a placa Ponta Grossa, no Paraná. Muito parecido, porque são BRs, né? Mas se você não tiver aquele olhar, que não importa se você é jornalista, eu acho, como foi falado aqui, Filipão, enfim, concordo que nós temos mais acesso à informação, né, nós somos formados e capacitados para isso,
Mas você pode ser jornalista, você não precisa ser jornalista para compartilhar a informação, mas você tem que ter a responsabilidade enquanto pessoa, enquanto cidadão. Se você não tem essa responsabilidade, você recebe números de pessoas, aí quando você responde para ele, ele faz, não sei, eu vi, gostei e estou compartilhando, entendeu? Mesmo que depois alguém coloque a informação correta, ele não vai nem comentar, ele vai dar uma de doido, entendeu? E é capaz de compartilhar. Ele já compartilhou uma errada e pode ser que ele compartilhe a certa. Né? Cândida falou aqui nessa questão da produção de conteúdo. As redes sociais nos empoderaram. Né? Você vai lá, você faz uma foto, faz um vídeo, você aprende a editar, você manipula a foto. Tem hora que eu digo assim, minha gente, como é que consegue? Eu não sei fazer isso, não. Né? Eu sei, como é que vocês conseguem fazer isso? Né? Ou seja, você leva uma topada na rua e você já disse que caiu numa cratera. E gente que vai compartilhando. Né? Antigamente você via no Facebook, o Facebook era uma ferramenta de troca de opiniões. Eu não gosto de fulano, mas por que eu não gosto de fulano? Porque eu acho que ele fez isso e aquilo. Hoje em dia você tem um compartilhamento, o cara diz assim, fulano é feio, aí o cara faz, parabéns, massa, o cara é feio. O cara não tem uma opinião baseada em um fato sequer. Né? E aí a gente pensa que hoje o Facebook ainda é o rei, né? Mas o rei da cocada preta hoje se chama WhatsApp. Né? Eu tenho estudado, é um tema que me fascina. Né? Fiz um estudo sobre o uso do WhatsApp nas eleições de 2018, inclusive. Não tinha muito embasamento, mas muito do que você vê, do que você assiste no dia a dia. Né? Hoje o WhatsApp é a ferramenta mais popular do mundo, né? Passou o WhatsApp, passou o Facebook e o WhatsApp. Então, assim, existe a Dark Web, eu digo que existe o WhatsApp Dark, certo? Por quê? Porque todos vocês aqui, nós podemos criar um grupo, né? Eu crio um grupo, mas ele é um grupo privado. Então, só eu sei quem está dentro, né? Às vezes você coloca quem você quer ou não quer, você cria vários grupos diferentes, com vários outros núcleos ali formados, e eles são compartilhadores, né? Dessa fake news, dessa manipulação, né, desse incremento. Então, é preocupante, eu acho que isso é uma questão mundial, como também já foi falado aqui. A gente precisa fazer com que a população, né, as pessoas que compartilham, voltem a querer a cultura da verdade. Né? Então, gente, pelo amor de Deus, olha, você recebe uma informação, eu sou doente por notícia. Eu vivo notícia 24 horas, não adianta. Então, eu vejo lá e eu quero ler. Aí, às vezes, tem uma matéria mesmo, eu digo, meu Deus do céu, não perguntou quando foi isso e aquilo, e como é que estava, estava com quem, estava chorando, não estava, enfim. Eu sou muito assim, o ser humano é muito curioso, então eu acho que as pessoas deveriam usar isso para a vida e para essa questão da informação. Né? Aguçar essa curiosidade, porque hoje tem N meios de você ter essa informação. Semana passada saiu um estudo que mostra que dentro do WhatsApp e se referindo a fake news, quem mais compartilha, né, e que tem mais credibilidade hoje por parte de quem recebe, enfim, família e amigos. Né? Como você vai dizer para teu pai ou para tua mãe, isso é mentira? Menino, olha, você quer confusão e quer moído o dia todinho, pronto, não adianta. Mas você fica naquela coisa, sabe? Você deixa parar um pouquinho, aí você insiste novamente. Ontem mesmo à noite eu cheguei, eu disse, mãe, começa a ler as notícias, está aí comigo, aí disse assim, ônibus é incendiado no bairro da Torre. Eu estava comendo milho, o sabugo foi do outro lado. Eu disse, opa! Eu disse, me dá esse negócio aí. Quando você vai olhar, é na torre perimetral de uma cidade aí, entendeu? Mas veio para ela, que é daqui Paraíba, então você automaticamente, quando você escuta bairro da Torre, você sabe que existe o bairro da Torre, existe ônibus, então você já perde um tempo, eu tenho vários síncopes no dia, certo? Isso aí já é da minha pessoa. Então, assim, é um trabalho diário, trabalho com os jornalistas, trabalho com as pessoas que trazem essa informação, né, de você conscientizar e dizer assim, minha gente, eu digo, não, pelo amor de Deus, não chegue perto de mim com esse negócio não, porque você está vendo que isso é errado. Né? Mas você tem que estar diariamente combatendo esse tipo de coisa. E como o sistema é um sistema grande, né, enfim, jornalista na redação, eu tenho 48, na redação do jornal, e eu também sou editora-geral do jornal, e a gente ainda tem o JAR, né, que pega essas matérias mais pitorescas, tem quem ame, tem quem odeie, mas produto.
E a gente tenta também, mesmo dentro das particularidades, que é um jornal popular, a gente também não trazer nada, né, que por mais que seja, não foi na Paraíba, foi lá no Rio Grande do Sul, ou sei lá, no Amazonas, mas que seja realmente verdade. Né? Então, eu acho que esse é o nosso trabalho, a gente tem que sempre buscar a verdade. Porque se a gente abrir mão dessa verdade, então não há mais volta. Certo? A gente tem que cada vez mais conscientizar quem está perto, como disse Felipe, não é assim, e você fazer essa defesa, porque mais pessoas vão entrando, né, nessa onda de que é preciso realmente combater. Né? Como disse eu acho que foi o professor Bruno, sobre essa vacina psicológica. Hoje eu estou desejando uma para várias pessoas, né? Porque é difícil quando você entra numa rede social como o Twitter, né? Nós três aqui, eu, Felipe, assim, todos moramos lá, né? Porque eu acho que é uma mais democrática, é uma opinião mais verdadeira, digamos assim. Mas ainda assim, as pessoas compartilham a informação verdadeira e as outras pessoas, mais uma vez, usam daquela coisa assim, eita, não gostei, de novo. Né? Não tô afim, isso é errado. Mas por que é errado? Me explique por que é errado. Se você perguntar a ele por que é errado, ele não vai saber dizer. Né? Então, eu acho que esse é o desafio dos meios de comunicação e de nós jornalistas, né? Não só como profissionais, como pessoas também, de pensar isso aí. Bom, pelo menos eu estou gostando, porque eu estou aprendendo várias coisas novas, né? Dark Zapping, essa eu não conhecia. Enfim, mas acho que o Soninho falou uma coisa bem interessante, que é a questão, entre tantas, que é a questão da cultura da verdade. Né? Acho que a gente, realmente, esse é o nosso papel, né? De contribuir, porque existe a cultura do outro lado, né? De que da origem já sair distorcido, já sair falso, aí vem os difusores primários que tratam de espalhar isso. Então tem que ter uma corrente do outro lado também, né? Tem que ter uma corrente do bem, digamos assim, que Sony definiu muito bem como cultura da verdade, que apesar de ser cansativa, às vezes você olha assim, rapaz, isso é fake, mas não vou falar não, que esse cara bota isso todo dia, toda hora. Ainda sobre essa questão da verdade, né? Porque você tem a sua verdade, né? Existe uma polêmica, Deus existe ou Deus não existe? Eu posso defender que Deus existe e Chico Heimerson pode defender que ele não existe. Agora, a verdade concreta, que são fatos que são divulgados, né, que tem dados que são manipulados, né, é isso que a gente tem que prestar atenção. Tá? Porque, assim, verdade todos temos. Né? Só que hoje as pessoas querem imputar essa verdade delas. Eu não gosto de fulano, então você não pode gostar de fulano. Agora, não me diz por quê, né? Nem você sabe por quê, mas você está disseminando até uma raiva e isso aflorou também muito com essa questão das redes sociais e fake news, essa cultura do ódio, como bem falou o deputado Ranieri Paulino, né? Essa cultura racista, né? A homofobia em si, né? Parece que ficou mais latente. Né? Eu acho que ninguém precisa gostar ou defender, né, determinadas opções de gênero, enfim, o que for, mas você também tem que ter o respeito, né? A verdade também parte do respeito. Se você não tiver respeito, né, aí fica difícil. Exato. Bem, a gente vai partir para as partes das perguntas, a não ser que algum membro da mesa queira interagir com a fala de outro. A gente quer ouvir vocês agora para fazer interações. Pode levantar a mão que nossa querida Elba vai levar o microfone até... Boa tarde, eu sou Eduardo, sou psicólogo aqui da casa, da Assembleia, e eu militei muito tempo na imprensa, trabalhei no Jornal Momento, Correio da Paraíba, Jornal da Paraíba, e a minha profissão era revisor. E a gente via o cuidado nas redações para que a notícia chegasse nos jornais. E hoje o que me preocupa muito, eu vejo muito nos programas de televisão, são os próprios âncoras que dizem, você é o repórter, você é o jornalista, mande a reportagem para nós vincularmos. Eu queria perguntar a você, Sonia, como é que é esse processo? Vou falar particularmente lá no Correio, desses áudios, desses vídeos, como é que é essa conscientização de lá, na questão de poder veicular? Porque às vezes são coisas que tem que ser investigado, e eu vejo a notícia como uma coisa assim muito importante. Antes de eu pegar alguma mensagem para passar para os meus grupos, o que é que eu faço? Eu tenho muitos portais aqui, WS.com, Correio da Paraíba, vários portais que eu checo antes. Quando é uma notícia nacional, eu checo num portal nacional, mas para quê? Para não correr o risco de se passar notícias
até repetitivas de fatos que aconteceram lá atrás e hoje querem jogar como se estivesse acontecendo agora. Eu queria ver como é que é essa visão lá, dessa questão desses... Porque falaram aqui que muita gente quer ser jornalista sem ser, mas tem muitas pessoas que fazem imprensa que dá essa oportunidade. Você é o nosso repórter, você é o nosso jornalista. Como é que é essa política lá? Obrigado. Boa tarde, sou Eliseu, aqui da Comunicação da Assembleia. Nosso amigo Felipe aí falou que ele não vê uma luz do fim do túnel, no prazo curto, sobre a questão da fake news. Eu queria que os demais participantes aí pudessem dizer se vê essa luz e para onde a gente vai apontar, né? Onde é que tem que se apontar para se buscar a verdade dos fatos e eliminar a fake news que quem tramita nesse ramo do jornalismo sabe que só faz lascar a vida da gente. Bom dia a todas e todos. Eu sou Mabel Dias, sou jornalista, faço parte do coletivo Intervozes, coletivo de comunicação social, e a gente tem discutido muito esse tema da fake news, né, da desinformação, como a professora Cândida falou. Compartilho muito das ideias que ela fala e também do Felipe Caldas. E acredito que, primeiro, parabenizar a Assembleia pelo debate e também por criar a lei, porque dentro do Intervozes a gente acredita que a criminalização, como alguns projetos de lei têm tramitado no Senado e na Câmara, de punir até com prisão pessoas que compartilham fake news, né? O que, na verdade, não é dessa forma que a gente vai diminuir, mas sim passando pela questão da educação para a mídia, né, da educação crítica para a mídia, para a gente analisar o que é que está sendo divulgado, não só pelas redes sociais, mas pelos próprios meios de comunicação, né, não só nas eleições de 2018, mas no golpe que tirou a presidenta Dilma do poder, a gente verificou o papel da mídia muito forte, né, dos grandes conglomerados de comunicação, para que acontecesse tudo aquilo, e a gente está vendo todo o retrocesso que a gente está vendo no país. E acredito também que a precarização do trabalho dos jornalistas, como bem falou Nonato Guedes, né, que infelizmente não está aqui agora, tem também propiciado para que notícias que não são verdadeiras sejam compartilhadas, né, que esse círculo de desinformação. Eu mesmo faço parte de alguns grupos e vejo pessoas que não são jornalistas divulgando deliberadamente informações falsas de portais que são produzidos justamente para produzir notícias falsas, né? E a pessoa só faz o copiou, colou, nem faz análise crítica nem nada, simplesmente posta lá, e isso é tido como verdadeiro, como informação, e as pessoas que não têm essa facilidade que a gente tem a outros veículos passam a divulgar aquilo como verdade. Outra coisa importante seria a proteção dos nossos dados pessoais, né? Como bem falou o coronel Arnaldo, os nossos dados eles estão aí disponíveis para qualquer pessoa utilizar, vender, né, coisa que o Facebook faz. E foi discutido agora no Congresso a autoridade de proteção de dados, que o Intervozes atuou nesse caso, né, e foi como é que se diz, aceito, né, passou esse projeto de lei, é a lei de autorização, existe uma lei de proteção de dados pessoais, né, que foi aprovada agora no governo Temer, e agora existe uma autoridade de proteção de dados pessoais, que foi do Orlando Silva, do PCdoB, que foi aprovado. Então, é isso que é importante também a gente se atentar para a nossa proteção dos dados, porque a partir do momento que você chega na farmácia e o atendente pede o seu CPF, aquilo ali já é perigoso, né? Já é uma venda dos seus dados para poder vender produtos, enfim. E essa questão da criminalização e também de prezar pela liberdade de informação, né? Pela liberdade de expressão, e estarmos atentos a essa questão da não criminalização. E a concentração da mídia, que ainda existe bastante no nosso país, né? A Constituição Federal ela veta o oligopólio e o monopólio, se eu não me engano, no artigo 220, mas que ainda existe uma concentração da mídia muito forte, né? São veículos que detêm jornais, detêm rádio, detêm TVs, e toda a informação é tida como única, né, por aquilo, e muitas vezes a comunidade ela não tem, a população ela não tem a capacidade de discernir, né, sobre aquele fato, porque existe uma informação única sendo passada, né? Existe uma democracia, porque existe um maior acesso, uma maior velocidade, mas isso também trouxe problema que o próprio criador da internet, né, o Tim Berners-Lee, ele traz essa preocupação de como a internet está sendo produzida hoje, está sendo feita hoje, né? Então, eram essas questões que eu gostaria de trazer. Gostaria de colocar o Intervozes como
disponibilizar, a gente se colocar à disposição, né, para outros debates, para outras coisas também. A gente fez um especial ano passado sobre desinformação e eleições, está no site do Congresso em Foco. E, recentemente, também a professora Helena Martins, que é da UFC, lá do Ceará, também é do Intervozes, ela fez uma reportagem, a gente lançou recentemente o relatório da comunicação 2018, onde a gente faz uma análise dessa mídia, e o tema da fake news, que foi um artigo da professora Helena, está lá presente. É isso, muito obrigada. Sonia, você começa? Eduardo, antigamente, essa questão da checagem era mais difícil, né? O cara mandava o vídeo e você, aquela história, ou você acredita e você quer dar informação, ou furo, né, como a gente fala, ou você não dá e a concorrente talvez dê e fica nessa, né? Hoje a gente adotou uma prática diferente, né? A gente até tem uma campanha também dentro do sistema sobre combate à fake news, interna, inclusive, porque para evitar que as pessoas de dentro repassem essas informações e para a gente ter um processo de checagem, certo? Óbvio que o apresentador, quando ele chega, ele vai chegar cheio de informação, né? E o que é que a gente orienta? Não dê, não fale, não fale do que você não tenha realmente certeza, né? A gente pede que as pessoas mandem vídeos, mas isso é checado, certo? É checado a pessoa, você liga, você pode ir até a casa, inclusive, né? A equipe vai lá, você perde um tempinho a mais, mas com certeza você sai mais fortalecido no quesito de informação, né? Não é fácil, não digo que nós não teremos furo, porque, enfim, é um mundão aí. No dia de uma greve de caminhoneiros, por exemplo, o que chega de informação foi assim, é complicado você dar conta, sinceramente. Tem hora que eu tenho a mão na cabeça e disse, pronto, agora vai, né? Vamos rezar e vamos ver o que é que vai dar, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, então a gente procura sempre fazer essa checagem, principalmente em TV, né? Às vezes você está ao vivo também, às vezes acontece uma série de fatores, mas esse cuidado tem sido crescente. O grande dilema, né? Não tem como deixar de fazer essa interação e essa integração, né, com o telespectador, o telespectador ele pede partícipe, isso, né? Assim, hoje ele está mais presente justamente por ele entender um pouco de conteúdo de que ele pode ser realmente uma voz, mas é como eu falei, ele pode até ser essa voz, mas ele tem que ter a consciência de que essa voz dele tem credibilidade, né? Eliseu fez uma provocação geral para a mesa, né, a luz no fim do túnel do combate ao fake news, e acho que o Felipe falou dos caminhos, né? E eu acho que essa questão da cultura da verdade realmente é aquele trabalho de formiguinha, realmente, lutar contra esse sistema de produção e cada um ir fazendo a sua parte. E acho que, por exemplo, leis como essa que foi aprovada aqui na Assembleia, de se fazer essa discussão e esse debate, porque quanto mais se fala de uma coisa, né, mais se chama a atenção para tal. Então, acho que esse é um dos caminhos, é falar sobre o tema, é discutir sobre o tema, é criar essa cultura da verdade, é não se inibir em desmentir um fake news, nem que seja no grupo da família, que você provoque aí uma discussão que vale a madrugada, mas enfim, eu acho que pelo menos por enquanto os caminhos é esse, e também se endurecer a legislação também, já que é um fato relativamente novo, né, que pode progredir ainda mais. Professora Cândida. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que eu concordo com a deputada Estela em relação ao potencial incrível que a rede tem de descentralizar o conteúdo, e eu acho que isso é extremamente válido. A gente tem vozes, né, uma polifonia muito maior, e eu acho que isso é muito produtivo. Não é o objetivo, de modo algum, nunca depor contra a tecnologia, né, mas entender que ela tem também esse viés, né, que pode ser problemático socialmente e que vai demandar esforços. Dentro desses esforços, né, talvez isso que Eliseu procura, né, assim, essa luz no fim do túnel. Nesse momento, eu concordo com o Felipe, em alguma medida, pelo menos em termos de curto prazo, a gente tem uma certa dificuldade de vislumbrar, né? Por mais que, por exemplo, hoje, como moradora do Twitter, eu tenha a possibilidade de ter canais diversos e vozes diversas que estão produzindo um conteúdo jornalístico bastante atento, apurado, com canais de mídia independente, como The Intercept, como o Canal Nexo, Canal Meio.
eu fico muito feliz por eles, mas eu fico muito triste porque eles não chegam para todos. Né? Assim, a gente sabe que eles estão falando para um nicho muito específico. Né? Esses canais que têm um tipo de produção jornalística com esse grau de apuração, ele não está chegando para todo mundo. Né? Então, eu não consigo, e aí talvez pelo fato de hoje eu ser muito mais uma pessoa da educação, né? Que eu sou professora como professora e pesquisadora, eu só vejo a educação como saída. E essa educação, ela demanda um tempo, né? Ela demanda um certo esforço. E aí, quando eu falo em processo de educação, eu estou falando em estruturas, obviamente, desde estruturas mais básicas, em escolas, né, de ações que são realizadas, momentos como esses, que eu entendo como momentos de educação, mas a gente também ter uma abertura para novos campos. Né? Quando o Felipe coloca uma pessoa que propaga conteúdo porque está muito associado porque ele é seduzido a compartilhar aquilo, né? Porque aquilo corrobora com as verdades dele e aí ele se sente muito confortável. Às vezes ele quer que aquilo seja verdade e, portanto, ele acaba compartilhando. Né? Então, inclusive nós comunicadores, nós jornalistas, nós profissionais da área, a gente está com uma dieta informacional muito desbalanceada. Né? A gente está só querendo ouvir a nossa própria voz, né? Os ecos da nossa própria voz. E o processo de discutir com o diferente, né? De pensar com as outras pessoas, de discordar, de, às vezes, entrar na madrugada conversando sobre quem pensa diferente de mim, para que o algoritmo dessas estruturas da rede entendam que essas pessoas também interessam que apareçam na minha timeline, no meu feed de notícias, e não apenas as pessoas que concordam comigo. Né? É muito comum a gente conversar com os nossos colegas de comunicação e as pessoas dizerem que excluíram pessoas que discordam da gente. Né? E eu sou considerada uma brava guerreira nesse sentido, por todos os colegas, porque eu estou lá todos os dias discutindo com as pessoas que não necessariamente concordam comigo. Eu estou lá todos os dias explicando para a manhinha que o que ela divulgou é falso, né? Assim, porque a gente precisa desse processo de educação. Então, o processo de educação, ele está em todas as esferas, inclusive nos educarmos, né? Assim, a entendermos que nós estamos passíveis de cometer esses erros. A deputada Estela falou sobre um documentário que eu acho que é bem interessante, e eu queria compartilhar mais uma dica, agora nacional. É um documentário de 2014, chamado Abraço Corporativo, que foi feito por um jornalista, Ricardo Kaufmann, não sei se alguém aqui conhece, mas ele fez está disponível, acho que no Vimeo ou no YouTube completo, e, basicamente, a sinopse, ele criou um coach, que ele criou essa pessoa, ele fez um ator ser coach na rua e dar abraço nas pessoas na Avenida Paulista, e colocou um vídeo no YouTube, e essa pessoa que não existe, chamada Aritnen, que é mentira ao contrário, ela foi para os principais veículos de comunicação do Brasil. Essa pessoa foi entrevistada por Heródoto Barbeiro, esse ator. Né? E nenhum jornalista fez a apuração correta. Todas as informações estavam lá. Era só ter feito a apuração. É incrível esse documentário. Né? Então, vale muito a pena dar uma olhada, porque, às vezes, a gente fala muito do cidadão. O cidadão que não sabe apurar, é o cidadão. Mas nós estamos passando por esse mesmo processo. Né? Porque tem o tempo, né? O tempo da apuração. Eu preciso entrar no debate logo, eu preciso, né, dar minha opinião rapidamente, vai passar e eu não vou ver. Então, às vezes, respira, educa e a gente, enfim, depende da gente, né? Já que é tão difícil desmantelar os sistemas, os difusores primários, né, como o Felipe bem colocou. Então, a nossa parte, eu acho que vai pelo processo da educação. Eu queria dizer, eu vou bem na provocação da Eliseu, eu acho que a gente precisa correr muito em criar diagnósticos sobre essa realidade, em abrir espaços como esse de reflexão,
quanto mais horizontais os espaços forem, melhor, porque a gente precisa mais dessa horizontalidade. Mas eu acho que a gente carece de um diagnóstico. No meu entendimento, os meios de comunicação tradicionais estão sendo obrigados a fazer uma lição que eles não faziam antes. Nós estamos numa zona de conforto muito grande, porque depois da ditadura, a liberdade de expressão virou uma máxima que não tem limite para a imprensa não precisa respeitar ninguém, e muito menos ter veracidade. É um jornalismo, como disse o Caco Barcelos, é um jornalismo, como é o termo que ele usa, bem, que é o nosso jornalismo mesmo, eu anotei aqui. É o jornalismo declaratório, está lá naquela discussão, eu declaro que fulano é isso e fulano é isso. E depois, nós somos uma sociedade pós-ditadura que não nos livramos de uma série de processos da ditadura, um bandimarco legal que nós hoje temos ainda é do tempo da ditadura, para vocês terem uma ideia, e a gente não quer... A verdade não precisa ser comprovada, ela precisa só ser repetida muitas vezes para que ela vire verdade. Então, os meios de comunicação de massa, que é uma concessão pública, estavam habituados a essa zona de conforto. Eles saem dessa zona de conforto na medida em que outros produtores da informação começam a tirar eles daquela coisa. Eu não posso mais ter furo, porque eu não posso mais ser o caba que fura. Eu não posso furar, porque eu sou limitado. Quem pode furar é quem está na vida real. Eu não posso mais ter exclusividade, porque a exclusividade é uma coisa quase que imperceptível. Então, o que é que eu posso ser? Eu posso voltar a ter credibilidade, porque credibilidade esses meios não têm. Não tem. O jornalista sério, mesmo trabalhando no maior meio de comunicação que tem, ele tem consciência que ele trabalha numa empresa que é muito mais refém hoje da ditadura da economia do que da ditadura do poder público. E ele utiliza, inclusive, o seu poder de mercado para poder fazer o que quer nas instituições de poder público. Eu sou refém disso, como algumas pessoas são reféns disso. Então, quanto melhor a gente estender esse diagnóstico, mais rápido a gente pode seguir. Outra coisa, nós temos que nos assenhorar não só mais da notícia e da informação como um direito de transparência, de cidadania. A gente tem que se assenhorar dos meios e dos modos e do acesso à tecnologia. A discussão hoje que a gente tem... É preciso que acesso a dado hoje é tão importante como acesso à água, acesso à luz elétrica, porque senão você está fora, né? Dentro da nosso conceito civilizatório, a nossa espécie tem esses meios, tanto quanto a água e a energia. Então, isso não pode ser concebido numa percepção só de mercado. É preciso ter uma reserva de cidadania nesse negócio. Porque tem gente que só tem acesso a Facebook, não consegue participar de outra rede, não consegue... Isso aqui tem que ser disputado. Ou a gente disputa isso aqui, ou nem dá para começar a discutir o caminho desse negócio. Onde é que está a luz desse negócio? Eu acho que é um outro aspecto que a gente sequer conseguiu tocar aqui. E, por fim, o que a gente já falou aqui, que foi muito bem colocado por Felipe e foi colocado também por Carol? Cândida. Por Cândida, porque eu acho que tem essa dimensão, assim, informação, a gente só aprende o mundo de duas maneiras. Primeiro, a gente aprende o mundo pela linguagem, e a gente acha que a linguagem é maior do que o mundo. Ela é um meio de aprender a realidade, mas, por ser meio, ela tem muito poder. Então, eu acho que é Sartre que diz isso, de só poder aprender o mundo pela linguagem, eu tomei um pelo outro, como se a linguagem fosse o mundo. O mundo é o mundo, a linguagem é a nossa maneira de aprendê-lo. Depois, o que é que a gente tem? A gente só aprende por repetição e por comparação. O que a gente está precisando é que um grupo maior da sociedade faça comparação. E, além de tudo, elevar o espírito ético, porque não é falta de informação e capacidade de comparar. Existe aí, na nossa civilidade, uma necessidade de elevação do espírito ético, para que a gente, independente de eu gostar de você, não gostar de você, mas eu vou defender o seu direito de dizer o que você pensa e vou respeitar os seus valores e vou disputar com você que os seus valores não podem ser a medida da sociedade, pode ser a sua medida, mas não a medida da sociedade. Então, a gente tem aí
grandes opositores a esse negócio que a gente está metido agora. Se não tiver uma capacidade de elevar o espírito humano e, ao mesmo tempo, de garantir primariamente essas condições, a gente não vai ter como disputar o modelo de sociedade que eu quero. Eu estou aqui na política só por isso. Eu estou aqui porque eu disputo o modelo de sociedade, eu disputo poder. Eu vejo uma sociedade onde as mulheres não podem ser cidadãs de segunda classe, onde quem tem uma cor da pele diferente do branco não pode ser cidadão de segunda classe, onde quem tem uma orientação sexual diferente dos outros não pode ser cidadão de segunda classe. E essas não são questões terceirizadas, porque, na verdade, o que estrutura a pobreza e a riqueza no mundo passa por essas variáveis. Se você olhar uma favela, ela tem cor. Se você olhar os salários menores remunerados, ela tem gênero. Uma mulher, quando chega a ser presidente de alguma coisa, ela está lá com o salário dela menor do que um homem que há 10 anos passados teve a mesma função e ganhava melhor do que ela. Isso vale, inclusive, para o jornalismo, que hoje é o reino feminino. Então, nós temos aí, na estrutura de poder e de acesso aos meios de produção, essas variáveis que precisam ser tocadas. No meu entendimento, o acesso à tecnologia e a dados deve ser tratado como direito universal. Felipe. Me permitam comentar o... Desculpa, esqueci seu nome, Eduardo. Me permita comentar uma pergunta que foi direcionada só para Sonia, mas como eu sou metido, eu vou puxar a conversa para mim, porque eu acho que o seu exemplo sobre o convite às pessoas participarem da produção dos fatos, né? Registrar os fatos, ele está interligado em todos esses debates que a gente está tendo aqui. E aí eu vou contar só um caos bem rápido. Eu trabalhava no portal de notícia 11, 12 anos atrás e começou a surgir uma série de informações de que tinha caído parte do teto do Manaíra Shopping. E o Manaíra Shopping sempre é aquele negócio muito blindado, você não consegue entrar, a assessoria de imprensa não passa nenhuma informação, os veículos não têm muito interesse em que a gente apure, porque eles são parceiros econômicos, gastam com publicidade, não proíbem, mas não estimulam muito que a gente vá atrás, e aquela dificuldade imensa a gente checar se o teto não tinha caído e tal. A versão oficial é que não tinha caído nada, que era tudo mentira, e a gente tinha meio que desistido já da matéria, porque não tinha como comprovar que aconteceu isso. E, de repente, eu acho que isso era no início do Twitter, de repente chega um vídeo publicado, até me arrepio, porque é um momento muito emocionante para quem não conseguia, claro, eu não estou brincando, mas não conseguia entrar nessas questões. E de repente, um vídeo de um consumidor, sei lá, de um cliente, de um cara que estava passeando, a chuva lá, daqui a pouco o teto de uma loja inteira desaba por cima dos eletrodomésticos. E a gente deu a notícia. A gente deu a notícia porque a gente tinha uma comprovação tácita daquilo de fato aconteceu. Claro, fez todo bom jornalismo dizer que a assessoria de imprensa negava, que a gente não conseguiu ter acesso ao local, que a gente tentou e não conseguiu, mas que frequentadores do shopping tinham entrado em contato, tinham disponibilizado nas redes sociais e tal, e era possível atestar a veracidade daquele fato por uma série de outras questões. A própria ornamentação do shopping indicava que era mesmo uma mesma época do ano, então tinha toda uma série de cuidados que percebi que aquilo era real. Então a gente discutiu aqui a horizontalidade, eu concordo demais com o que todos falaram, essa horizontalidade é importantíssima, uma pluralidade de vozes tendo condições de falar para um público grande, então a gente não pode abrir mão disso. Agora, alguns dos meus maiores orgulhos como jornalista, todo jornalista tem um certo orgulho de alguma coisa que fez, foram matérias que eu não dei a princípio. Então, a gente tem que ter essa percepção que a gente não pode simplesmente pegar esse conteúdo que é recebido, que é importante, que é riquíssimo, que a gente, sabendo usar, a gente tem uma possibilidade que a gente não tinha antes. A gente não pode simplesmente tornar aquilo como verdade automática e usá-la. Então, teve um caso de uma suposta denúncia de compra de resultado no futebol paraibano, uns anos atrás.
A gente recebeu um áudio, nós passamos uma semana com esse áudio sem usar, porque a gente não tinha elementos que comprovassem que aquele áudio era correto, que se estava editado, se não estava. E a pressão é imensa, porque o leitor liga, vocês estão altos, vocês não deram, porque vocês querem proteger. E a gente só deu uma semana depois com os dados que a gente achava que eram corretos, que eram perto. Então, a responsabilidade de apurar não nos omite de... Melhor dizendo, as dificuldades daquele ser errado, de ser mentira, não é o suficiente para a gente dizer, não nos mande, a gente não quer, porque isso você pode ser errado. Ao mesmo tempo, a gente recebeu um material, não significa necessariamente que a gente tem que usar. Esse jogo de o que nós recebemos, o que nós apuramos, o que nós damos, é fundamental e ele tem que ser cotidiano. E eu digo isso porque eu puxei esse exemplo, porque está na chave de toda a questão. Que uso nós vamos dar às informações que nós recebemos. E aí eu falando como jornalista, não só como cidadão, como agente político e tal, como jornalista, que uso nós vamos dar às informações que nós recebemos fake news, notícias falsas, diariamente. Então, que uso nós vamos dar a essa informação? Como jornalista, mas aí voltando agora, como cidadão também, nós vamos compartilhar, nós vamos passar adiante, nós vamos segurar, nós vamos conversar com nossas mães, nossos tios, dizer que está errado, que é mentira. E isso é um trabalho constante. E aí, já nessa mesma linha, o que Eliseu falou qual a solução, pegando emprestado o que Cândida falou da questão da educação, eu acho que é um problema tão abrupto que surgiu na gente, essa questão das fake news, que a gente está gastando quase toda a nossa energia a tentar identificar os produtores de notícias e impedir que eles continuem produzindo. E não é a solução aí, porque é aquela questão, a Polícia Federal recentemente prendeu um grupo que fez fake news na época das eleições. Você reorganizar um outro grupo que vai fazer o mesmo trabalho é facílimo. Então, não estou dizendo que, por causa disso, nós vamos deixar de fiscalizar ou tentar identificar os produtores, prender, criminalizar. Esse trabalho é importante, mas esse trabalho ele não é a solução, ele não vai resolver o problema. A gente identificar que fulano de tal produz notícia falsa e prender ele, tirar dele as possibilidades de usar a internet, isso até é questionável, porque na mesa anterior o coronel disse que tinha Wi-Fi no Roja, então até isso é questionável. O cara está preso, não necessariamente ele está longe da internet. Mas a gente tirar dele esses mecanismos, a gente não resolve o problema. Porque outras pessoas, outros grupos, outros agentes vão tomar o lugar dele. Então é muito mais importante a gente se voltar também aos consumidores. E aí é quando entra a questão da educação que Cândida falou. É importante mostrar a esses consumidores como... Porque antes de vir para a mesa, um radialista diz, vamos conversar aqui para... Até brinquei, eu sou jornalista, jornalista não dá entrevista, jornalista faz entrevista. Mas eu fui entrevistar e ele disse, como é que a gente identifica a notícia falsa? Aí eu disse, olha, se a gente for analisar com muito cuidado, identificar uma notícia falsa nem é tão difícil. A gente tem hoje tantos elementos na internet, no Google, não sei o quê, para a gente identificar se a notícia é falsa ou não, nem é tão difícil. Quando eu recebo uma notícia falsa, em regra, eu consigo identificar se essa notícia é falsa ou não em 2, 3 minutos. A questão não é identificar, não identificar, a questão é mostrar às pessoas a necessidade de fazer essa checagem de fatos. Todos nós somos agências de checagem de fatos em potencial. Então, essa educação surge na necessidade de mostrar às pessoas, nos consumidores, que não são aquelas pessoas articuladas que estão usando um discurso com objetivos escusos, mostrar a essas outras pessoas de que elementos eles podem se utilizar para não cair nessas armadilhas que estão aí se oferecendo, né, se insinuando para a gente a todo momento. Eu queria fazer só um diálogo, Felipe, rapidamente contigo, que é assim, eu não sou a favor de uma sociedade repressiva. Eu acredito muito mais no convencimento. Então, eu me constituí sujeito político nessa história de ganhar mentes e corações. Agora, uma sociedade que não reprime, ela não tem possibilidade de ajudar pedagogicamente a distinguir o erro do acerto.
Não, eu... Então, assim, só por uma questão mesmo de lógica, eu acho que nesse momento a gente precisa ter marco regulatório, a gente precisa ter penalização para, por exemplo, tem coisas que têm efeitos muito pequenos. Pode ser pequeno para mim agora, mas a família de Júlio Rafael estava com Júlio Rafael prestes a morrer. Antes de Júlio Rafael morrer, os blogs daqui mataram ele pelo menos 3 vezes. Para a gente aqui não é nada, mas para a mulher de Júlio, para os filhos de Júlio que estavam acompanhando, que era uma notícia difícil para eles ainda estavam assimilando a morte do ente querido, eles tinham que receber notícias e eles tinham que ler a notícia daquilo que estava acontecendo já, que estava para acontecer, que ainda não tinha acontecido. Pode ser irrelevante para mim, nesse momento. Contar essa história é muito fácil, mas isso teve um impacto. Se isso não tem uma penalização, meu amigo, quem é que vai se sentir motivado a não repetir? Né? A morte de Mandela foi a mesma coisa, mas Mandela lá, né? A distância, o contexto. Então, no meu entendimento, e aí eu entendi, e porque estou aqui também no ambiente da criação da legislação, sem repressão, não há condição da gente, sem reprovação social, a gente não vai também crescer. Uma parte da educação é a reprovação. Não há como a gente distinguir sem a gente assimilar. Tem gente que apreende pela sedução e tem gente que apreende pelo sofrimento. E nesse sentido, é só essa ressalva. Eu sei que você não fez sem... E você está certíssima. Se houve o ruído, eu só me explicar melhor, então... Eu não estou dizendo que a repressão não é importante, ela é importantíssima, até porque você citou esse exemplo da morte, que é importante, mas se citou também o exemplo de pessoas que foram mortas, linchadas por notícias falsas. Tal. Então, de jeito nenhum, eu estou dizendo que não é importante a repressão nesses casos. Tem que repreender, tem que prender o cara que foi preso pela Polícia Federal, ele tem que ser condenado, tem que passar, inclusive foi condenado a vários anos de prisão, o cidadão, tem que prender, tem que repreender, tem que identificar, fiscalização, é um trabalho de polícia. O que eu só estou dizendo é que, exclusivamente, esse trabalho de repressão ele não vai ser suficiente, porque outros virão. Então, em paralelo, quando eu fiz essa questão, não é vamos deixar de lado essa questão de repressão e vamos educar. Em paralelo a essa legislação que tem que ser construída, tem que ser fortalecida e tem que ser cada vez mais presente, né, para que as pessoas sintam as consequências de seus atos. Em paralelo a isso, a gente precisa também se voltar a esses consumidores e mostrar que meios ele precisa se fazer para que não se incorra nesses problemas, né? Pois acho que ainda tem gente querendo fazer, só para a gente ser bem sucinto nas perguntas e respostas, porque a gente passaria o dia todo aqui, mas é porque o nosso coral ensaia aqui nesse auditório. Já chegando. O pessoal já está chegando aí, a gente precisa liberar um ambiente. Mas só para finalizar aqui e falar dessa questão da importância da educação, viu, Eliseu e Estela e Felipe, a questão da educação como é importante, né? E talvez a luz no fim do túnel possa demorar um pouco, mas seja daqui a uma geração, por exemplo. Eu vou trazer um exemplo prático aqui no grupo da família. Uma prima minha que é psicóloga e é bancária e tem 30 e poucos anos, postou um print de uma publicação no Facebook falando sobre um possível envenenamento através de borax e que o borax estaria sendo utilizado para a produção daquele slime, que agora é a febre, né? Quem tem filho ou sobrinho ou criança em casa sabe que é a febre agora esse negócio desse slime. E que a menina tinha morrido por isso, que era usado nesses slime para não deixar os filhos utilizar isso, né? Aí eu fiquei já assustado, eu não tinha tempo de checar na hora, eu já ia encaminhar para a mulher para ela ver. Mas o meu filho, de 13 anos, foi e publicou embaixo. O borax que é vendido para fazer slime geralmente é água boricada, que somente apresenta riscos se a criança engolir. Aí abriu parênteses, que qualquer outro produto que não é comida tem. O borax em pó não é vendido para fazer slime, pois é um produto de limpeza. Aí já desmentiu um fake news, quer dizer, uma criança de 13 anos. Então, talvez a luz no fim do túnel seja a educação para que uma próxima geração possa não conviver com isso. Deixa eu só... Então, vamos abrir para as últimas questões. Bom dia a todos, bom dia à mesa, aos componentes. É o seguinte,
quando a gente vê essa identificação, né, no caso ali, a da fonte da notícia, a gente pensa muito assim, aplica-se muito na rede social, é preocupante, não é? Porque às vezes é uma coisa involuntária, individual, não, às vezes também é de empresas, já para difundir a fake news. Mas quando parte de uma coisa assim oficial, às vezes não, eu cito muito o exemplo aqui local, não é? Quando a empresa às vezes pratica por algum interesse, como a doutora Estela falou, por algum interesse ou por poder. Mas, nesse caso, por interesse, eu cito o Grupo Cabo Branco, o Grupo da Paraíba, que ninguém fala, porque eles praticam bairrismo, não é de hoje que a gente vê, né, o que eles fazem, omitindo fatos e inventando fatos, que é a falsa notícia, que é o fake news. Isso é grande verdade. Eu vou aplicar um jogo pertinente ontem o jogo do Botafogo. Mais uma vez, eles fizeram, porque o objetivo, eu não estou aqui falando de política, nem colocando o povo da cidade, não é isso. Mas é que se pratica, às vezes, com interesse. Por que o interesse no esporte? Porque atinge muitos... Eu fui da Cabo Branco 9 anos, né? Apresentei o jornal aqui na Assembleia por 4 anos, até 2010. Passei por muitos órgãos aqui governamentais. Mas é o seguinte, eu sei, não é de hoje, o que se pratica. E quando essa informação falsa ela causa prejuízo, vou citar aqui a Copa do Nordeste 2013, salvo engano, que o Botafogo enfrentou. Todo mundo sabe disso. Inventaram, o Almedão estava em reforma, a torcida não teve acesso à sombra, à arquibancada sombra, e foi o que acontece. O fotógrafo do grupo, né, do site do Globo Esporte, fotografou as pedras da reforma. Houve um confronto com a torcida do esporte, com policiais, que tinha um controlamento que é feito com aproximadamente 30 metros. Não houve o contato entre torcida local com a polícia, e sim com a torcida visitante, por sinal, que veio escoltada da divisa de Pernambuco para cá, para esse jogo. Então, foi feito. Manipularam a informação de uma forma que deu a entender que a torcida teve acesso a pedras da reforma do estádio, e aí a torcida que entrou em confronto com os policiais, como o fato de ontem que aconteceu no jogo ontem contra o Fortaleza, né? A torcida visitante, o que é que acontece? Quem não sabe, o Tribunal de Justiça Desportiva, ele pega muitas informações da imprensa. Então, essa notícia que rolou foi um negócio tão cabeludo que fizeram, que até um radialista tem um laudo falso, todo mundo sabe disso na época. Então, o que acontece? Ontem, o que aconteceu? O STJD julgou as imagens da forma que a reportagem, a fake news foi feita, e puniu o time que a gente teve que jogar, não no Almedão. Então, ontem se repete a mesma coisa. Ontem o Botafogo não teve contato nenhum, houve uma bomba que explodiu, o jogador torcedor do Botafogo está internado em estado grave, de uma bomba que foi jogada, arremessada da torcida do Fortaleza. Não. Eles manipularam para dizer o seguinte, que o confronto que a informação foi o seguinte, que o confronto da torcida do Fortaleza com a polícia foi após uma bomba jogada na torcida do Fortaleza. Não é verdade. Quem sabe foi verdade. Foi fora do estádio. Mas por que essa intenção da fake news que eles fazem? Eles fazem isso justamente para isso, para usar a informação falsa para chegar lá e tirar proveito disso. O grande preocupante que eu falo é justamente isso, aos diretores de jornalismo das empresas aqui. A gente sabe que é o barrismo, que é lamentável. Barrismo não é jornalismo. Quando a diretoria aceita-se, quando você, que é diretor de uma empresa, que aceita repórteres jornalistas que usam, às vezes, por paixão e mistura as coisas, e às vezes, quando é autorizado ou não, você tem que ser muito esperto e saber justamente disso. Não deixar isso, porque, às vezes, a emoção, você foge da razão. Né? Se quer defender a cor do time, se quer defender os valores de uma cidade, é isso, gente. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Geisiane, eu sou formada em Relações Públicas e estou atualmente como mestranda em Comunicação e Culturas Midiáticas pela UFPB também. Então, eu trouxe uma contribuição aí do ponto de vista da necessidade de se ter alguns diagnósticos sobre essa interação de comunicação e política, né? A gente teve recentemente, do último dia 15 a 17, na Bahia, tivemos o Com Política, que é um encontro acadêmico interdisciplinar, né, onde a temática norteadora, é um evento bianual, né, e a temática norteadora foi comunicação e política no pós-eleições 2018. Né.
Então, a gente tem aí uma série de artigos que foram publicados, livros lançados, que tem esse olhar das ciências sociais. Alô? Oi? Das ciências sociais, da comunicação, filosofia, várias áreas que se juntaram para trazer esses pareceres preliminares. Porque, na verdade, a gente está nesse momento que está tudo acontecendo, a gente está ainda se inteirando do que é isso, né? Eu acredito que tem um fator geracional mesmo, que vai dar um pouco o vislumbre do que é isso, porque a gente é uma geração que está transitando entre o analógico e o digital, né? Então, esse choque mesmo de lógica de produção e consumo de informação ainda é muito difícil da gente compreender, mas eu sou otimista nesse sentido, de pensar que as próximas gerações que já vêm desse processo vão entender o que é isso. E só pontuar aqui 3 coisas rápidas que eu entendo como pontos importantes, essa educação, a questão da educação, eu chamaria também de cidadania virtual, né? Essa noção de como conviver em sociedade no ambiente virtual, entendendo esse ambiente virtual como um ambiente tão importante quanto o ambiente físico, onde várias discussões são tecidas e violências simbólicas acontecem e influenciam no cotidiano real das pessoas, né? Uma coisa também que eu vejo importante é melhorar a questão do preparo técnico das instituições públicas, especialmente o campo jurídico também, né? De ter preparo técnico para esses profissionais entenderem o impacto dessas interações no ciberespaço, né? Então, tem que ter realmente uma reciclagem nesse sentido, porque a gente tem aí um corpo... as instituições, elas têm, geralmente as pessoas são de outra geração, né? Então ainda há uma dificuldade de entender realmente o que está se dando nesse momento. Então, é uma opção, né? E o último seria essa investigação, se debruçar sobre essa questão dessa compra, venda de dados, de algoritmos, né? Até que ponto essas empresas privadas, como o Facebook, como o WhatsApp, elas estão influenciando nos processos democráticos dos países, né? Que não é uma questão brasileira, isso é em escala global que isso está acontecendo, né? E como essas empresas privadas elas estão influenciando nesse controle de dados e como essa deep web, esse mercado negro, na verdade não é nem negro que é bom usar, né? Mas enfim, esse mercado criminoso está utilizando isso para influenciar realmente as democracias. Era isso. Obrigada. Agradecer a colaboração. Acho que Daiane quer falar. Oi, boa tarde, rapidinho, né? É o seguinte, o olho está aqui brilhando, Marcos, pela profundidade do debate, né? Parabenizar, antes de mais nada. Meu nome é Nayane, minha área de especialidade é assessoria de comunicação, colega de mestrado também, lá da UFPB, comunicação em culturas midiáticas, e há 2 anos a gente tem feito diversos estudos nessa área mesmo de desinformação e os temas e os dilemas que envolvem o jornalismo nesse contexto de pós-verdade. E, diante de tudo que a mesa falou, a gente, nos últimos 2 anos, acompanhou bem as estratégias que foram criadas para as eleições francesas, para as eleições alemãs, para as eleições holandesas e aqui no Brasil, e a gente percebe que, com um certo delay, de certa forma, a gente tem criado estratégias para tentar se precaver e, de certa forma, atuar nesse tempo quente. Mas é incrível como a gente gira, e isso, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de ciência, a gente volta para o mesmo lugar, que foi muito bem apontado por vocês, tanto pela deputada Estela, Cândida, a questão da crise de valores, né? E também a questão do que a sociedade hoje ela não sabe exatamente o que é que ela define como verdade. Existe um momento de indiferença à verdade. Então, a gente tem que partir dessa questão mais profunda, os debates, a gente geralmente fixa nas questões mais técnicas e as estratégias técnicas estão acontecendo. Daqui a pouco, os veículos os conglomerados de mídia também vão alcançar com a mesma quantidade, com o mesmo alcance, os algoritmos, da mesma forma com quem faz as questões negativas, também as questões positivas.
Mas a questão mais profunda, né, essa questão subjetiva, há um deslocamento do que hoje se considera verdade, a gente sai do campo positivista, que é os fatos concretos, objetivos, e vai para o campo da crença, né? A verdade que eu acredito, a verdade que eu entendo, que eu gosto, né, Sonia? É o que eu quero que seja verdade. Então, e nesse contexto de girar e voltar para o ponto inicial, geralmente a gente tem observado isso, é a partir da educação. Sendo que, se não houverem medidas punitivas de intervenção agora, as coisas talvez fiquem mais complicadas ainda, né? Mas é para trazer essa contribuição de que o fato realmente é mais profundo, vai por questões psicológicas, e que uma sugestão também, Marcos, para os próximos seminários, né? Que hoje minha área de especialização é assessoria de comunicação, e os assessores de comunicação eles estão sendo também grandes checadores, né? Tem mudado drasticamente as nossas rotinas produtivas, a questão da checagem da informação e o fato da sociedade hoje subestimar a comunicação oficial. A gente tem tido diversos temas e dilemas enfrentados diariamente, talvez um próximo momento falando sobre a gente debatendo a parte de assessoria de comunicação e a importância desse trabalho. Mas é para deixar realmente essa reflexão sobre o que é verdade hoje nessa sociedade. Que indiferença a verdade é essa, né? Muito obrigada e parabéns. Eu que agradeço a participação de todos. Alguém da mesa quer interagir com as participações? Eu acho que as falas não foram, assim, não são perguntas, né? São reflexões que nos ajudam. Pois não. O microfone. Esse debate foi muito importante, mas eu queria ouvir assim, uma pergunta que não foi feita, a Sony Lacerda. Qual o que a imprensa está fazendo, o sindicato, para fazer com que essa investigação sobre fake news não se torne uma censura para o jornalismo em si? Eu vou falar bem sinceramente. Em termos de sindicato, a gente não vê muito uma briga com relação a isso, né? Eu acho que é uma falha nossa, né, de que a gente precisa, a jornalistas e a jornalistas, a jornalismo e a tipos de jornalismo, né? A gente não pode perder a guerra em deixar que se pense que nós, jornalistas, que somos os bandidos, digamos assim. Né? Eu sempre tive para mim a questão da credibilidade, tá? Então a credibilidade é a forma como eu trabalho, como eu penso, né? O que é que eu vou repassar para as pessoas que de certa forma confiam em mim, né? Eu estou no jornalismo há 24 anos, dentro de redações, né? Eu já vi muitas coisas. A gente, inclusive, é uma briga minha com donos de empresa, por exemplo, de que às vezes a questão de você pode ter um lado, né? Você tem, enfim, são empresas privadas, mas eu não posso deixar de dar informação, tá? Eu não quero dar informação errada, eu não quero distorcer a informação. No passado a gente sabe que isso aconteceu, né? Hoje vem mudando, porque também as direções também vêm mudando, né? Mas eu acho que há uma falha, inclusive da própria NJ, que faz uma campanha, bota um anúncio nos jornais, mas não há uma discussão, né, de que assim, nós não podemos ser os vilões sempre, né? Existem jornalistas que são vilões, porque eles compram, né, automaticamente aquelas brigas, né? Eu, sinceramente, acho complicado você ter jornalista que compre briga, né? Talvez eu acredite em algumas coisas e talvez você não acredite, né? Mas eu não posso ser a notícia. Eu sou eu vou repassar a informação. Eu tenho que passar a mais clara possível, né? Então, acho que ainda há uma falha desses órgãos, né? Eu concordo com o que foi falado aqui com a deputada Estela sobre essa questão da repressão, né? E que vale também para jornalistas, não só para quem, né? O jornalista também produz fake news, né? A gente vê aí, enfim, aqui está uma realidade próxima à nossa. A mim, enfim, Marcos, enfim, nós participamos de grupos de WhatsApp de jornalistas que são criados por jornalistas e a gente sabe que tem tendência para A ou B. Eu sempre digo o seguinte, você pode ter um lado, sim, né, mas me convença
com argumentos e com dados concretos. E aí sim, não venha me convencer, querer me convencer apenas com uma opinião que eu sei que aquela informação que você está me passando é errada. Né? Eu acho que a gente também tem a nosso papel. Né? É só citar o caso dessa questão de fake news. Essa semana saiu uma matéria que há 3 anos a Justiça tenta identificar quem linchou aquela senhora lá no Guarujá. Né? Por que tudo começou? Porque um blog, Guarujá Notícias, publicou uma foto de uma mulher que estaria cometendo bruxaria com crianças, né? Um retrato falado, e alguém no comentário estou assim, é fulana. A pessoa que é o detentor da informação, né, ele sequer desmentiu. Ele sequer disse assim, vamos ter cuidado, porque não é assim. E alguém achou que era muito parecida com a dona Fabiane, arrancaram ela de dentro de casa, lincharam na frente dos filhos. Né? E há 3 anos que a gente tenta identificar, porque aí virou aquela histeria coletiva e depois ninguém diz assim, então nem era. Como assim nem era? Você destrói uma família, uma pessoa está morta. Né? Então, a gente também tem que ter muito cuidado. Né? Mas, voltando à questão da proteção, eu acho que cabe aos sindicatos e à Associação Nacional ter essa coisa de que é preciso também distinguir quem faz o bom jornalismo e quem faz um jornalismo que não é coerente, não é correto. Né? Porque isso denigre, sim, a profissão. Né? A gente está vendo aí, e eu leio cada absurdo, eu digo, mas, gente, eu não sou assim. Mas, infelizmente, nós temos colegas que são. Gente, essa provocação me toca profundamente, porque essa semana um jornalista, não, um radialista, porque tem coisas. Hoje, se você observar, o livre exercício do jornalista, aquele que é engajado, que gosta de fazer jornalismo, ele, às vezes, é mais reprimido pela própria empresa, que tem interesses, do que por algum agente social que está incomodado com aquele tipo de jornalismo que é feito por ele. Agora, você tem os produtores de informação que não são do campo do jornalismo, que a nossa profissão, eu digo isso porque não exercito ela, mas tem essa formação, é uma das poucas que não tem conselho de representação. A gente não consegue ter um conselho que controle o bem-fazer da nossa atribuição, da nossa atividade. A gente, inclusive, uma época, quem é formado lutou por isso e a gente não conseguiu. Então, aqui nesse ramo de negócio, tem todo tipo de perfil. E eu passei por um grande constrangimento numa rádio. Uma rádio da empresa, que inclusive, os jornalistas de verdade lá, os formados, que têm empatia, mesmo os que não têm simpatia comigo, ficaram envergonhados do que aconteceu ali. Porque eu fui chamada a conceder uma entrevista e eu não tive a oportunidade de emitir a minha opinião. Porque quem estava me entrevistando gritava, esbravejava, e depois que ele não me permitiu fazer, eu voltei o veneno que ele estava usando comigo contra ele. Eu fui jornalista naquela hora. Inclusive, eu parei de falar com ele e comecei a falar com a plateia e a conversar com a empresa, pedir desculpa pelo constrangimento, que eu não tinha ido ali para aquele tipo de negócio, e ele ficou, inclusive, acuado. Ele não tem essa formação, mas ele tem um microfone na mão. E o que é que a gente faz com relação a isso? Porque, aí eu volto a dizer, na nossa cultura atual, tem muito menos ferramenta de controle social, porque a gente não pode ouvir a palavra controle, mas é controle social, voltadas ao quarto poder, do que o contrário. O grande controle que existe no quarto poder é o controle econômico, financeiro, que inibe, inclusive, que a verdade apareça, porque a verdade pode ser feita pela distorção ou pela omissão, né? A inverdade, ela pode ser construída pela omissão e pela distorção. Tem muita coisa na omissão que é de interesse de fundo econômico. Eu, pessoalmente, e quero dizer isso com muita tranquilidade, essa semana tinha tido uma mobilização, porque tem gente do perfil autoritário aí, dizendo que não dá entrevista e não concede entrevista. Eu estava aqui, fui abordada, e aquilo ali foi uma pegadinha. O camarada veio me provocar, sabendo que ele usa o blog dele para me acusar, fez várias fake news contra mim, contra o grupo político que eu represento, inclusive dizendo, por exemplo, um tema que não se falou aqui, mas que podia ter falado. Antes de vir para cá, tem um cara que me abordou e disse, e os 14 deputados que vão ser caçados aqui? Eu disse, eu estou indo agora para o seminário para discutir fake news. Né? Aqui, de tudo é construído, sem nenhuma fonte real. Pode ser que você deseje isso, mas você tem que ter veracidade sobre o que está falando. O cara chegou perto de mim, eu disse, eu não falo com você, eu não dou informação a você, porque você faz parte de um sistema de esgoto da informação.
Foi uma analogia que eu fiz, uma metáfora. Metáfora, eu sou poeta, eu gosto de metáforas. Mas eu falei de alguma coisa que alguém aqui nessa mesa desconhece? Não. Alguém aqui desconhece isso? Aí eu não tenho direito, como sujeito político, de responder a uma pessoa que já usou vários fake news sobre a minha atividade política e sobre a minha pessoa, de que não dou entrevista a ele, e ele insistir, por que não? Por que não? Porque você faz parte do sistema de esgoto desse processo. E aí quiseram usar isso contra mim. Em que medida o sindicato ou a imprensa vai me reprimir por conta de uma relação direta, inclusive construída a partir da atitude de quem tem um blog? E esse tem formação, e mais de uma formação. Mas ele não está a serviço de uma verdade, ele está a serviço de uma vontade determinada. Então, assim, eu até acho, sabe, Sonia, encontrei com o pessoal da API, eu acho que a gente deveria... Eu já fui ativista da API, eu acho que a API, é um momento da história que a API poderia ter um protagonismo. O sindicato tem um outro papel, né? O sindicato tem um outro papel. A gente sempre confunde. Por falta de ter um conselho de categoria profissional, a gente quer que o sindicato faça coisas que estão fora da esfera da competência dele. O sindicato é para garantir base salarial, negociar dissídio, negociar outras questões. Não, essas outras aqui estão na concepção da API de um conselho que a gente não tem, e eu estou, inclusive, assim, ávida para participar disso, apesar de saber que, nesse momento, eu estou impedida. É sempre muito difícil abordar certos temas, porque, invariavelmente, você vai, direto ou indiretamente, falar de colegas. E eu tenho como norma não falar de colegas por uma questão ética, por uma questão de preocupação profissional. Mas, ao mesmo tempo, nesse debate, eu tenho muita preocupação em como usarmos essa questão da censura, da liberdade de expressão, esse debate que, como a Estela falou, que é um debate que vem da época da ditadura militar, e nós somos meio todos órfãos da ditadura, sofremos tanto com a ditadura que a liberdade de expressão virou uma regra universal, e eu concordo, não estou discordando disso, mas ela não pode servir de pano de fundo para cometermos nossos excessos, né? Então, eu não sou da área do direito, não sou estudioso do direito, mas sou leitor, leio, e tem aquela questão dos princípios que entram em conflito muitas vezes, né, que se chocam. A liberdade de expressão é um princípio, a liberdade da dignidade humana é outro, e elas estão sempre numa linha tênue, se chocando, e eu acho que muitas vezes acontece isso mesmo. Eu concordo com o Sonia quando ela diz que nós, jornalistas, não podemos ser os vilões, mas também nós, jornalistas, não podemos ser sempre colocados na figura de vítimas, né? A gente tem que ter essa responsabilidade social, essa responsabilidade profissional de saber como nós estamos nos portando e até que ponto nós desrespeitamos ou não outros direitos universais que a Constituição preserva. Então, sempre que a liberdade de expressão se choca com outros direitos, na pior das hipóteses, ela precisa ser debatida. E isso, às vezes, não é muito claro. Eu até uma vez conversei, nunca tive essa conversa em público, mas vou ter agora. Uma vez eu conversei com alguns amigos jornalistas de como me preocupa essa coisa da indústria, eu digo isso bem entre aspas, a indústria das notas de solidariedade, né? O cara comete um excesso, faz um absurdo, descumpre suas próprias... O próprio código de ética do jornalista faz, aí quando se sente contraposto de alguma forma, ele se sente desrespeitado e vai nos conselhos pedir nota de solidariedade. E não pode ser assim. A gente tem que ter essa responsabilidade de que a nossa liberdade de expressão não nos dá carta branca para falar sobre tudo, sobre todos, de forma indiscriminada, sem um cuidado com a apuração, sem cuidado enfim, com uma série de questões. E cansei de receber notícias que não davam para ser dadas porque colocava em risco a vida de algumas pessoas.
cansei de receber notícias que eu dei, mas omiti fotos porque expunha as pessoas. E aí, eu cito só um exemplo, eu como jornalista esportivo, eu fiz uma matéria, a gente cobriu uma vez a queda de um torcedor do Alto Esporte estou dando só um exemplo para ilustrar, a queda do torcedor do Alto Esporte no Fosso do Almedão, que ele morreu. E a gente tinha foto da quase a cabeça aberta do rapaz. E aí a gente vê essa questão, não, mas eu tenho a liberdade de expressão de mostrar essa foto. Mas qual relevância jornalística essa informação vai ter e que problemas isso vai acarretar na família? Eu fico só imaginando o cenário, o pai desse rapaz dormindo, acorda, vai ver quanto está o jogo, porque quer saber quanto foi o resultado, não está sabendo de nada e se depara com a foto do filho. Então, eu estou dando só esse exemplo para ilustrar, porque é um exemplo forte, mas esse exemplo, ele pode valer para todos os outros. A gente tem que ter essa responsabilidade sempre, ética, profissional, jornalística e tudo mais. Apenas para finalizar, eu não vou me abster do seu comentário, eu só acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de que nem tudo que é notícia que nos desagrada é necessariamente fake news. Isso é um outro contraponto que a gente precisa fazer. E eu digo isso porque eu me senti um pouco citado, eu estou falando, não me senti desrespeitado, mas me senti citado porque eu trabalhei muitos anos no Globoesporte.com que você citou. E todos esses casos, eu não vou nem falar sobre do ponto de vista jornalístico, eu estava no estádio, vi o que se aconteceu, foi um rojão do lado da torcida do Botafogo que foi disparado para a torcida do Fortaleza. Mas eu nem vou entrar em detalhes, porque eu não estava lá como jornalista, eu estava lá como torcedor. Mas nem sempre as notícias que nos desagradam, elas são fake news. Às vezes até pode haver, às vezes, até uma discordância de apuração, eu cheguei numa conclusão, eu cheguei no outro, mas não necessariamente isso é fake news. E apenas para finalizar, aí essa provocação mesmo, no caso específico que você citou, existe muita questão da paixão do torcedor, de quando a matéria é contra o time, fica ofendido e tal. Mas uma coisa só que eu gostaria de dizer assim, o jornalista esportivo, o maior interessado que um time vá bem é o jornalista esportivo daquela região, porque isso, quando o time vai bem, isso significa maior audiência, isso significa maior apuração, o jornalista viaja para fazer as coberturas. Então, eu discordo, eu entendo o cara, quando torcedor não gostar da apuração, mas eu não entendo a lógica que diz que o jornalista de uma terra torce contra o clube dessa terra, porque isso diminui a audiência, isso diminui investimentos, isso diminui uma série de coisas. A gente pode até conversar depois mais sobre essas apurações, mas eu só queria deixar isso registrado, porque como eu participei muito... Diferente do jornalista da página policial, o jornalista da página de esporte... Exatamente, quando o Botafogo subiu para a Série C, quando o Botafogo, em 2013, quando o Botafogo subiu para a Série C, eu viajei várias vezes para cobrir, então profissionalmente isso foi importante para mim, e a gente bateu recordes de audiência pela questão. Então é isso, é só... Não, eu não vou nem entrar em... Só para completar, o bairrismo, alguém sabe o que é bairrismo? Alguém defender sua terra. Então, não é de hoje que a gente sabe, meu Deus do céu, eu estou falando não como João Pessoa, como pessoense,
Eu estou falando, porque às vezes, justamente isso. Olha, eu parabenizo o grupo Tambaú, o Marquise, porque o Fortaleza é do Ceará, e eu não vi isso, um tantinho assim da imprensa lá dos programas da TV Tambaú, puxando o saco para o Fortaleza, que é do Ceará, porque o superintendente, o pessoal, o grupo de lá do grupo Marquise. Mas o que acontece? Eu trabalhei na Rádio Tabajara, fazendo o site da Tabajara, informativo, eu pesquisava notícias de esporte, tudo, eu nunca vi se jogar no lixo a tradição de uma cidade que seja... Por que eu cito o Botafogo? Porque veste a camisa da cidade. Infelizmente é isso, tem que cair a ficha que é real. Pratica esse bairrismo, a sociedade tem que ver. Porque é o seguinte, às vezes o grupo... Aqui o mercado é tão pequeno de imprensa que você vê, quando aconteceu aquele acidente lá com o neto do grupo, lá do pessoal não fala, da Sombrais. Falaram, não citaram o nome do grupo. O neto do grupo. Por que isso? Cala-se. Então, quando você vê o jornalismo isso, você não pode falar com medo. Ultimamente, o escândalo que teve, o caso que teve no GEL, não se falava colégio particular de uma pessoa. Mas isso é o que omitem. Às vezes, uma omissão é pior do que fake news. Porque você está bem claro como exemplo, né? O que se pratica. Então, para finalizar, né, o que eles praticam é aquela coisa, morde e assopra. Quando a notícia, quando está bem, pega a carona, quando você vai viajar, é maravilha. Agora, quando basta tropeçar uma coisa e cria-se um tumulto, e aí genera... Agora é o seguinte, está hoje, pode ir no site do GE Paraíba, eu falo, eu não estou mentindo não, pode ver lá. Distorceram mais a vez, distorceram a notícia, está lá. Quem sabe, quem estava presente, sabe que não é assim. Então, o que acontece? Por que eu digo isso? Porque sabe que pode prejudicar. Então, não é de hoje, pelo amor de Deus, você trabalhou lá também 9 anos, eu sei o que é isso. Eu não estou puxando o saco, eu não estou falando aqui de política, eu estou falando aqui de cidadão de lá e de cá, eu estou falando da prática do jornalismo. Isso aqui, quando eu digo que às vezes é mais sério quando você vê uma empresa, basta você ver a cara de tacho dos apresentadores. Eles querem falar a verdade, mas se ficam... Né? Aquele chuchu, picolé de chuchu. Por quê? Não tem a liberdade de falar o que pode. A verdade é essa. Deixa eu só... Para não virar um debate, eu sei que o Filipão não foge do debate. Eu não vou prosseguir, não. Eu só queria só dizer o seguinte. No off, eu não sou advogado de empresa nenhuma, não trabalho lá, não vou entrar nas questões do jornalismo como geral, até porque eu não vou falar de colegas nem nada. Eu citei especificamente a questão do esporte, porque eu trabalhei lá há muito tempo, conheço os profissionais, sei que essa visão, ou acho, para não dizer que sei, que é uma visão equivocada. Respeito a divergência, mas é isso que eu estou dizendo. Vamos tomar cuidado também com as verdades consagradas, porque na sua fala você fala, todo mundo sabe é uma verdade consagrada. Então, a gente tem que tomar cuidado com as verdades consagradas, tanto na produção da notícia, como no consumo da notícia. Foi só esse o contraponto que eu quis fazer, mas respeitando as divergências e sem ter nenhum interesse em defender a empresa A ou B, porque o meu papel como jornalista não é necessariamente esse. É isso. Deixa eu só agradecer a professora Cândida, a Soni, a deputada Estela, a Filipão, agradecer aos heróis da resistência que permaneceram conosco até o final, repetir que todo o material será reexibido sucessivamente na nossa grade de programação da TV Assembleia, agradecer aos funcionários da casa, ao cerimonial, taquigrafia, a Geraldo, que nos deu total assistência aqui, as meninas da ouvidoria que participaram também conosco, o pessoal da TV e todo o pessoal da comunicação da TV Assembleia, e dizer que fui muito feliz pela adesão que teve, pela repercussão que teve positiva, e que a gente continue nesse debate, na cultura da verdade, na educação, para que a gente possa lembrar daqui a alguns anos fake news como só um recorte histórico do nosso país. Muito obrigado a todos.